comemorações pessoas que já passaram por ele, como o ex-governador do Rio, Leonel Brizola, o deputado Ibsen Pinheiro. A gente também queria aproveitar para mostrar o nosso repúdio contra o governo estadual, que nos tirou o direito de votar para diretor, e contra a União... Vamos lá, Guacira. Tá, olha, essas questões aí vocês resolvem no Grêmio. É um pequeno... Ah, meu Deus do céu. Pô, André, tu me sacaneou. Coitada da Guacira 2 vezes. O André sacaneou ela e o Corte também, que não tirou ela do ar antes. Vamos fazer o seguinte, vamos para os comerciais, a gente volta já já para ouvir os depoimentos dos... Tá cheio de estudante aqui hoje. Deixa eu ver, alunos da onde? Que são numa escola de música. Roberto Bianchi, que estão aqui, estudantes de música, e temos também... Ricardo, né? E temos também o fã-clube do Bom Jovem, que é esse grupo de rock aí, as meninas têm camiseta, tudo certinho. Olha aí, aquela camiseta cheia de hominho ali, aquilo ali é o conjunto. Aquela menina ali. Todas vestem. Eu fico me pensando, o que a sua mãe acha de você ser tão ligadona assim, a ponto de ter, né, ser parte do fã-clube do Bom Jovem. Sua mãe gosta, não? Ela gosta do fã-clube, sabe? Ela gosta, sim. Mas do que ela não gosta, então? Nós vamos saber disso depois dos comerciais, num minuto só. Silvia Popovic. Oferecimento: novo sabonete Palmolive Extra Care Nutrição. E Melhoral, porque a sua dor tem que acabar. Nada cuida da minha pele tão delicadamente como o novo Palmolive Extra Care. Sua fórmula especial vai além da limpeza, dando a nutrição que a minha pele precisa. Palmolive Extra Care tem vitamina E, que mantém minha pele tão suave e delicada como a de um bebê. Palmolive Extra Care vai além da limpeza, nutre, deixando minha pele suave e macia. O resultado, a gente percebe. Saque o vôlei. Um apoio Olímpicos. Você que se preocupa com a beleza, não esqueça que seus lábios também envelhecem. Previna-se com Vitalabium, um batom de última geração que hidrata, atua contra o envelhecimento precoce e auxilia na regeneração do tecido labial. Vitalabium contém vitaminas, extratos naturais, própolis e muito mais. Tudo isso a Biogenetic colocou no estojo com 4 batons. Stick Cream para agitar o seu lado esportivo. Salmão Pérola para marcar a sua personalidade. Vermelho Rubi realçando o seu lado sensual. Metallic para você explorar o seu charme e sedução. Ligue já e comprove a diferença. Neste domingo, grandes chanchadas da Atlântida. Eles levavam uma vida tranquila. Final do tempo. O senhor acredita nisso, hein? Até que se meteram na maior confusão. Nem Sansão, nem Dalila. Um clássico do cinema nacional. Com Eliana, Sil Farney e Oscarito. Tá uma pouca vergonha. As mamatas andam soltas por aí. Domingo, 10 da noite. Nossa, que perfume! Você gostou? Não é o seu, querida. Esse do banheiro? É o novo Pinho Verde. Passei nessa festa só pra ver o Renato. E ele não me deu a mínima. Você passa o mínimo e todo mundo nota. Ele rende. Quem? A Lia. Não acredito, essa mulher é um verme. Uma lacraia. Pinho Verde também elimina germes e bactérias. Lia, querida, você não morre mais. Pinho Verde, perfuma a casa inteira. É 1, é 2, é 3. Vamos lá, malhando. Esse é bom pros braços. 1, 2, 3 e troca de lado. Vamos lá, ânimo, pessoal. E agora a cintura. Vamos lá, malhando. Peito esticado e bumbum pra dentro. Nova linha Panex com Teflon 2 Super. Mais resistente e fácil de lavar. Panex, pra você só fazer ginástica na academia. 1, 2, 3, vamos lá. Eliminando as gordurinhas. Eu garanto
é um lugar diferente. A minha gente carrega uma Milton Nascimento em seu novo álbum, Ângelos. Um encontro dos maiores nomes internacionais prestando sua homenagem à melhor voz da MPB. Um lançamento Warner Music Disco Band. À venda em CD, cassete e LP. Neste sábado, Cine Clube Banco do Brasil. O filme que lançou toda uma geração. T. Thomas Howell, Ralph Macchio, Matt Dillon, Tom Cruise, Patrick Swayze, Rob Lowe, Emílio Esteves. Vida Sem Rumo, de Francis Ford Coppola. Cartaz do Cine Clube Banco do Brasil. Neste sábado, 10h30 da noite. Aqui ao meu lado há anos coleciona objetos, autógrafos, fotografias autografadas. Esse capacete, por exemplo, é do Senna. Esse outro capacetinho pequenininho daqui, esse ursinho, olha que coisa bonitinha. É uma homenagem ao Seninha. Olha que coisa mais bonitinha que abre aqui, olha, gente. Olha que gracinha. Que coisa mais bonitinha. Inclusive, já faz parte Esse capacete o Senna chegou a usar, não? Esse capacete é uma réplica. É uma réplica. Mas Ele não tem os patrocínios, por quê? Porque ele ganhava dos patrocinadores, né? Ah, então não tem os patrocínios. Então, o capacete em si, o que vem a ser as cores da bandeira brasileira, né? João, nós estamos hoje fazendo um programa Não Vivo Sem Meu Ídolo. Você é uma pessoa totalmente fissurada no Senna, há muitos anos. Sempre fui. Muito? Muito. Sua ligação qual que é? Você se identifica com o quê? Quer dizer, qual é a sua ligação com ele? Desde quando que existe isso? Olha, isso existe desde que ele começou a correr, tá? Eu conheci o Senna, acho que em 75, 66, ainda criança. Sim. Porque ele era do meu bairro, vamos dizer assim, tá? E depois, com o lançamento dele no mundo automobilístico, isso aquilo, eu comecei aquele fato, né? Enquanto você conhece e ele começa a ser famoso, então o que acontece? Você começa a correr atrás. Você começa a correr atrás. Então você começou a correr atrás. Onde ele ia, você ia? Não aonde ele ia, eu ia. Mas, por exemplo, aonde ele estava, eu ficava sabendo. Ah, era diferente. Bom, quase isso, então, né? Era quase isso, aonde ele estava, você ficava sabendo, você ia atrás? Eu ia atrás. Chegava a ponto do quê, por exemplo? Chegava a ponto de ligar para o seu Milton 3, 4 vezes por dia, sabe, procurar quem tinha maior contato com ele, para que me atendesse em quadros, em autógrafos, em blusões, mesmo no capacete, nesse boneco, em tudo, entende? Então, isso... Você não achava meio estranho, um homem feito que nem você, bonitão, gravata, bem posto, de repente tem uma ligação tão grande assim com o corredor? Não, eu não tinha mais hora, você fala, pô, acho que eu sou meio bobo com essa loucura de ficar assim atrás do Senna, pô. Não tinha isso? Não, nunca teve isso, porque... Nunca achou meio esquisito? Não, nunca achei. Acho que eu estou variando um pouco? Nunca achei, porque, veja bem, da mesma forma que eu sempre admirei o Senna em tudo, tá? Porque eu acho que um ídolo não é pelo que ele está fazendo no momento. É pelo trabalho dele, pelo objetivo, pela determinação. Aí você começa a gostar de uma pessoa. Pela idoneidade, honestidade, entende? Então, pra mim, sabe, correr atrás, isso, aquilo, pra mim sempre foi uma diversão. Quer dizer, é um objetivo. Quer dizer, é um objetivo. Então você hobby, une o agradável, tá? Eu não diria o útil, tá? O agradável. De você ter alguma coisa que foi o Senna que deu, ou então quando ele perdeu uma corrida, ter atritos dentro de casa porque o outro achou que não, ele deveria ter perdido. E toda você é daqueles cenistas roxos que brigavam com os piquetistas? Daqueles que puxavam a briga? Eu conheço alguns em casa também que são assim, que puxava a briga, fechava o tempo, desliga a televisão, não assiste mais, sai todo mundo. Exatamente. Manda ficar quieto, só assiste. Na minha casa, por exemplo, o Senna quebrava, furava um pneu, alguma coisa desse tipo, e eu saía, desligava. Você desligava? Pra mim, acabou a corrida. Entende? Então é aquele negócio, né? Ideia fixa. Mesmo. Ideia fixa.
fixa totalmente. Você sempre anda com esse capacetinho na lapela, Sempre, assim, não? Olha pra sempre. gente, olha, ele anda com capacete na lapela, gente. Mas no fundo você queria o quê? Ter sido corredor? Não. Correr, eu nunca iria correr. Você não tem a coragem de correr? Não, eu tenho até a coragem de correr. A minha época já foi. Eu tenho 37 anos, entende? Mas eu sempre, tudo aquilo que eu gosto, eu preservo demais. Isso é no meu carro, isso é com as pessoas que me rodeiam, meus amigos, em tudo. Entende? Bom, mas nesse caso, então seria o quê? Quer dizer, de certa maneira, eu estou tentando entender por que o cinema é tão importante para você. Quer dizer, se de repente ele fazia coisas que você gostaria de fazer e não tinha coragem de fazer. Porque é um pouco isso que os ídolos são pra gente. Olha, né? veja bem, o Senna... Mas eles fazem aquele negócio, coisa que a gente mais quer fazer na vida, eles estão lá fazendo. E você está lá só junto com ele, vendo ele fazer, e você está fazendo junto. Eu tenho a ideia fixa, que o Senna, para mim, essa afeição que eu sempre tive por ele, deve ser não, porque eu o conheci pequeno, entende? Então aquele garotinho que eu vi crescer e tal, hoje, foi o quê? Foi o maior corredor do mundo, entende? Então como se você fosse um pouco como junto com ele. Como se eu fosse um parente dele, entende? E ele é um parente meu, entende? Olha, para mim era... Eu sempre gostei de dizer, olha, eu conheci o Senna. Eu acho interessante, né, Silvia, porque eu acabo vendo que o ídolo acaba se concretizando na imagem do sonho, né? E no caso dele, uma pessoa que ele conheceu criança, então uma concretização muito clara. É que nem você tem alguém da rua que é famoso, que vira, quer dizer, alguém da rua do seu bairro ali que é mais ou menos e que vira uma pessoa famosa. Então concretiza o sonho, né? E de repente se a pessoa se sente distanciada do próprio sonho, então o ídolo passa a ser muito mais importante. Quer dizer que tem uma cumplicidade ainda de ver antes e depois vira uma coisa maior ainda. Ele vivenciou e criança, né? Da forma mais palpável possível. E de repente aquele ídolo enorme, né? Com uma representação de grandeza, é algo que aconteceu e foi palpado, né? De alguma forma. Então eu acredito que essa idealização, ela é a concretização do desejo mesmo. Exatamente. Né, eu, por exemplo, eu dei uma entrevista a uma televisão internacional anteontem, que o jornalista perguntou para mim, escuta, o que aqui na sua casa não é Senna? Tudo na sua casa é Senna? Eu não diria na minha casa, no meu quarto. Tudo é Senna. O que é Senna? É por exemplo, esse quadro que foi apresentado agora, eu trouxe outros quadros, o próprio capacete, as fotos. E as namoradas suas o que acham? Elas não têm que achar, né? Eu acho que isso daí é uma particularidade de cada um, entende? Olha, eu se namoro com um homem que só tem coisa do Senna, pô, para de encanar, pô. Põe uma fotinha aí na parede. Eu acho que a gente precisa saber distinguir uma coisa da outra. Certo? Por exemplo, eu tenho o meu time preferido, tá? Não, mas um homem feito não tem coragem de colocar a bandeira do time em cima da cama de casal ali. Não, mas eu não coloco as coisas do Senna numa cama de casal. Eu tô querendo brincar aqui, porque mostrar o limite, porque tem gente que não vive sem o ídolo, é o tema do programa hoje. É isso aí mesmo, não, então, eu acho que você exemplifica muito bem esse tema nosso aqui. Eu sou dessa forma, entende? Eu fui atrás, esse capacete, por exemplo, isso é uma coisa que, sabe, é raro. Desculpa, eu não sei dar o valor porque eu nunca fui atrás, então eu não sei. Eu estava na torcida anteontem. Não é esse pequenininho, esse pique-ruxa é uma graça também, é esse grandão aqui. Vamos você ver. Bom. Eu estava na torcida, eu estava na torcida anteontem e me liga uma pessoa do Rio de Janeiro dizendo que tinha um capacete do Senna para ser vendido por 10 mil RVs. E você pagou? Isso é um absurdo. Entende? Eu não vendo o meu, de jeito nenhum. Se me derem 100 mil RVs, eu não vou vender. Jura? Entende? Por quê? Porque foi um presente que o Senna permitiu que fosse dado a mim. Entende? Eu tive que batalhar muito, eu liguei pro seu Milton, para esse, para aquele e tal, até o Senna dizer, ou o Senna ou o seu Milton falar a uma pessoa que pinta esses capacetes. Pinta um para ele. Jura? Então você conseguiu... Foi mais de 2 anos para conseguir esse capacete. E para você é um troféu, então? Para mim é um troféu. Assim como é o bonequinho, são as fotos, os telex que eu enviava para ele. Você tem tudo guardado aqui? O que é isso? Aqui são o quê? Todos os... Como é que você vai fazer para viver agora, hein? Eu não sei te dizer. Porque, de certa maneira, quer dizer, isso aqui tudo tinha uma vida, tá certo? Você mandava, quer dizer, isso aqui tudo tem uma vida, uma brincadeira, uma correspondência. Sim, lógico, exatamente. Né? Olha, não pode falar com o seu Milton, me chama o Leonardo. Não pode falar com o Leonardo, me chama a secretária.
E por aí, entende? E vai, eu acho que quem tem boca vai a Rome. Sabe, você tem que ir atrás, eu acho. E foi desse jeito. O Senna era justamente isso. Ele queria ir atrás, entendeu? Sim, exatamente. Então, quer dizer, aí você já se reconhece diretamente com ele. É lógico. Sim, lógico, exatamente. Lógico. Se identifica fazendo a mesma coisa, exatamente. Né? Tentando ser igual. Luiz, o que você acha desse tipo de identificação assim tão intensa já na maturidade? Acho que é uma coisa sofrida. Primeiro, perder o ídolo é uma coisa sofrida. E segundo, viver desse jeito é algo que me parece muito limitante. Ele é paradoxal, né? Porque é o ídolo que tira o limite dele, paradoxal é difícil, né? Então tá. É uma coisa complicada, porque o ídolo é aquele que joga ele para cima e ao mesmo tempo é aquele que põe um limite muito nele. Ele não pode torcer para outro, para outra escuderia, não pode torcer para outro piloto, não pode mudar, porque um pedaço dele está muito grudado no Senna. Então, o tema do programa é Eu Não Vivo Sem o Meu Ídolo, porque o meu ídolo vive para mim, ou por mim. Né? Então, ele que vive, o ídolo é que está vivendo um pedaço da vida do fã, daquele que idolatra aquela pessoa. Mas agora, quando a gente perde o Senna, então, nós temos um monte de homens, mulheres e crianças que estão órfãos desse ídolo que vivia pela gente, justamente a superação e romper limites e dar um passo cada vez maior. Sem dúvida. Se perde um modelo, se perde o amigo, se perde aquela pessoa que deveria que dava um norte para a gente ir atrás. Então, nesse momento, a gente tem milhares de pessoas no mundo todo órfãos, né? Você viu os jornalistas japoneses chorando. Aquilo é impressionante. Impressionante, né? A imagem do jornalista japonês mostra a dimensão da internacionalização desse mito. Quer dizer, não era só para a gente ir para o Brasil. Não, isso não aparecia. A gente não sabia. Eu não imaginava o que eu estou vendo no Brasil hoje. O Brasil inteiro chorando. Nunca teve a ideia do tamanho que ele realmente tem. Você acha que nunca teve? Você está escrevendo um livro sobre ele, você deve ter entrevistado ele algumas vezes. Eu acho que ele nunca dimensionou o tamanho da responsabilidade dele. Você acha mesmo? Eu acho. E por que você fala, você usou uma frase infeliz aí, desculpa. É lógico que ele sempre dimensionou o tamanho da responsabilidade dele. Ele não sabia o tamanho do sucesso dele, porque a responsabilidade dele ele sempre soube, né? É nesse sentido. Realmente. É realmente uma coisa muito grande. Até pra gente mesmo está sendo... Você que escreveu esse livro sobre ele, bom, vai ter que mudar agora, né? O livro já estava pronto para ir para a gráfica, né? Isso vai ter que mudar. Eu já estava pronta até certo ponto e a temporada de 94 eu ia fazer gradativamente até o tetra, né? Eu domingo, por exemplo... Nós vamos estar falando mais de Senna aqui. Tem a Patrícia de Sabri, a atriz, que de certa maneira também é muito fã do Senna. Tem o Pampa, que também gosta do Senna. Tem muita gente aqui para falar de Senna e nós vamos estar falando de outras pessoas também. Inclusive, falar com o Pampa e com a própria Patrícia, que está começando a experimentar virar mito, virar ídolo, né? Mito ainda não, muito cedo, mas, sabe, uma pessoa já cortejada na rua. Quer dizer, como é que é viver esse outro lado da moeda, né? Como é que é ser admirado, como é que é ser cobiçado, como é que é querer ser copiado, como é que é ter um cabelo que todo mundo quer cortar igual, usar uma roupa todo mundo querer ser igual, como é que é viver esse tipo de situação do outro lado da moeda. Antes, a gente vai chamar o Silvio Luiz ao vivo lá de Florianópolis, que tem informações pra gente do jogo de futebol, que também, né, atrai milhões de brasileiros justamente por essa questão, né, de idealizar os ídolos todos. Boa tarde, Silvio Luiz. Qual é o seu ídolo, Silvio Luiz, no futebol? Você pode dizer? Boa tarde, Silvia. O meu ídolo no futebol é o Pelé. Pelé, é? É evidente. É, lógico. É o único que ainda resta, né? Daquela... Quer dizer, igual eu considero, por exemplo, o Senna, o Pelé do automobilismo. É verdade. Entendeu? Nós estamos aqui com uma temperatura agradável, são 25 graus. O povo de Santa Catarina, principalmente de Florianópolis, também parou para ver hoje as homenagens prestadas no enterro do Senna. Mas o Brasil joga com a Islândia. Você, evidentemente, gostaria de saber alguma coisa sobre a Islândia. E quem vai informar os amigos do Silvio Popovic é o nosso repórter Olivério Júnior. Olivério, aonde fica a Islândia? Qual é a tradição futebolística da Islândia? Boa tarde, Olivério. Boa tarde, um forte abraço para você, Silvio. Silvia também. Nós estamos aqui na porta do estádio, onde vai acontecer o jogo logo mais e que terá cobertura total da Rede Bandeirantes de televisão. A Islândia é um país insular do Atlântico Norte, próximo ao Círculo Ártico, tem uma área de 103
1.106 quilômetros quadrados e uma população estimada em aproximadamente 280 mil habitantes. Há um aspecto, 80% desse país é inabitado e 1/3 das terras da Islândia são terras vulcânicas. A partir disso, evidentemente, existe uma explicação muito grande, até porque o futebol lá é uma quarta paixão em relação ao esporte. Primeiro é o handebol e depois vem outros 2 esportes, a natação e também o basquetebol. São 24 mil praticantes do futebol inscritos na federação que foi fundada em 1929. Desses 24 mil, aproximadamente, atletas do futebol, ou seja, daí uma população de quase 10%, ou pelo menos um número de quase 10% da população da Islândia, que são vidrados, apaixonados e disputam os campeonatos. Lá são 10 times da primeira divisão, 10 times da segunda divisão e no total são 4 divisões. Há um aspecto muito importante. Na Islândia, cada vitória no campeonato islandês de futebol, que vai de abril a setembro aproximadamente devido à temperatura baixa, nós temos a disputa de 10 pontos para o time vencedor. Portanto, essas são algumas informações da Islândia e, evidentemente, a gente vai estar colocando isso muito mais para o torcedor e amigo da Rede Bandeirantes. Agora, um aspecto. Aqui também existem muitas pessoas que têm no futebol seus grandes ídolos. Tanto é verdade que muitos torcedores, Silvia, já estão chegando aqui para o estádio do futebol. E o Silvio Luiz tem uma história muito bonita com a Ayrton Senna, que daqui a pouco você pode conferir, Silvia, perguntando para ele a história do Papai Noel. Tá ok, Silvio? Tá bom. Mas já que nós estamos falando da Islândia, eu vou chamar a nossa companheira Isabela Hoffmann, aqui da TV Barriga Verde, que está exatamente no hotel onde estão hospedados os islandeses. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Silvio. Pois é, aqui no hotel onde estão concentrados os jogadores da Islândia, o clima é de muita tranquilidade mesmo. Os jogadores acordaram bem cedo hoje de manhã, por volta das 8 horas, deram uma corrida, voltaram para o hotel e às 10h30 fizeram o último treino antes do jogo. A Federação da Islândia trouxe para Florianópolis 16 jogadores, entre eles Sverrisson, o atacante Sverrisson, considerado um dos melhores da seleção da Islândia. Sverrisson joga com Dunga no time de Stuttgart, da Alemanha. Eu conversei com o Sverrisson agora há pouco e ele disse que esse fato de jogar com Dunga é muito positivo porque faz ele conhecer um pouco melhor o estilo de jogo da seleção brasileira. O time da Islândia é considerado inexperiente, apenas 7 jogadores são profissionais. Hoje, inclusive, é o primeiro jogo deles contra uma seleção da América do Sul. Mas o goleiro da Islândia, isso não tira as esperanças. O goleiro da Islândia afirma que pode haver surpresas no jogo de hoje à noite. Para o técnico Eliasson, o time definido desde ontem é bom, está bom, mas precisaria de um treino um pouco mais forte, precisaria de mais treino, mais tempo para o treino. Para hoje à tarde, para o resto da tarde, a programação dos jogadores da Islândia é a seguinte: eles continuam aqui no hotel, descansando. Às 4h30 tem a última reunião antes do jogo. 6 horas jantam aqui mesmo no hotel e às 7h30 eles vão para o estádio da Ressacada para as 9h30 começar o jogo contra o Brasil. Por aqui é isso por enquanto, Silvio. Muito bem. Apenas mais alguma informação a você. Nós estamos com imagem do estádio, onde a TV Bandeirantes, quando se propõe a fazer uma cobertura jornalística, como é o caso, trouxe para cá não só o seu pessoal técnico, que se acoplou ao pessoal da Barriga Verde, mas 14 câmeras para a cobertura do evento. Apenas, Silvia, para mostrar para você algumas facetas aí em relação à Islândia, não há analfabetos na Islândia. Não há analfabetos na Islândia, é uma república parlamentarista e o nome da moeda da Islândia chama-se Nova Coroa Islandesa, dividida em 100 ao ar. Portanto, um dólar vale 53,82 coroas novas islandesas. Silvio. Pois não, Silvio. Precisa ver se ele joga futebol, né? Não me parece que... Joga futebol ou não joga? É isso que eu estou preocupada, porque se eles forem dar um coro no Brasil, aí eu já tenho que me preparando desde já, né? Não, você pode ficar sossegada, que é como bater em bêbado, você está entendendo? É mesmo? É moleza assim? O time da Islândia é como bater em bêbado, mas, veja bem,
De vez em quando o bêbado pode te acertar um tapão, né? É esse que é o negócio. O que eu acho que não vai acontecer esta noite aqui em Florianópolis. Eu tô vendo que você tá muito tranquilo, falando da Islândia, aqui e ali. Falei, mas será que esse povo joga futebol? Não. Pode ficar sossegado que não joga nada, não. Fica então tá tranquilo. bom. Aqui são 15 horas e 49 minutos agora. Muito bom, aqui também, viu, Silvio? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para os nossos comerciais, voltamos já para ouvir a Patrícia, para ouvir o Pampa, a respeito do tema de hoje, que é Não Vivo Sem Meu Ídolo. Você já sabe, a Rede Bandeirantes está cobrindo o jogo hoje, logo mais, às 9h30 da noite, ao vivo de Florianópolis para todo o Brasil. A gente volta já. Após anos de pesquisas, a Brasfilter apresenta o único aparelho capaz de purificar e esterilizar a água que você e sua família consome. Europa WS, o primeiro purificador esterilizador de água do mundo. Agora, para você acabar com o vibrião colérico, utilize esta outra grande invenção do homem, o telefone. Ligue pra gente. Sessão Azaleia apresenta Passos no Telhado. Tem alguém lá em cima. São aquelas gatinhas que vivem no telhado. Chegou a nova coleção Azaleia. Agora você também vai ouvir passos diferentes. Delicados. Use Azaleia. Os gatos vão se arrastar aos seus pés. Liga Mundial de Vôlei Masculino. Neste sábado, o segundo jogo da nossa seleção. Frente a frente, Bulgária e Brasil. Vamos torcer juntos. O melhor do vôlei é aqui na Band. Neste sábado, 12h30. 180 graus diferentes de luminosidade. Privacidade total. Lâminas em diversas cores e padrões. Abertura silenciosa por mecanismo avançado. Vertical Blinds Columbia. Meus filhos são lindos. Meu marido é maravilhoso. Eu faço tudo por eles. Dê carinho para sua família sem sofrer. Uma colher de Temperela para uma xícara de arroz. Temperela, tempero cremoso e caseiro. Tudo natural. Cebola, alho, sal e até óleo. Temperela. Você é única. Temperela não tem outra, só tem ela. No ar, TV Dunes e os indicadores econômicos do dia. A dica é investir na Bolsa. E na Dunes, você vai encontrar bolsas dos mais variados tipos, todas em couro legítimo. E você vai poder escolher aquele modelo que você está precisando e está namorando e vai pagar apenas 2 cheques de 40 mil cruzeiros reais. E o primeiro pagamento para o 5º dia útil. Essas ofertas são válidas em qualquer loja Dunes. Escolha a mais próxima da sua casa e invista na Bolsa. Faça um investimento na pessoa que você mais gosta, a sua mãe. Ela merece. As lojas Dunes, Shoppings West Plaza, Interlagos, Center Sul, Voluntários da Pátria, Heitor Penteado e agora também nos shoppings Butantã e Plaza Sul. Disque Dunes e saiba aonde fica a loja mais próxima da sua casa. 262-6708 e a gente se encontra por lá. Os mais românticos boleros na voz mágica de Nana Caymmi. Bolero com Nana Caymmi. Um lançamento EMI.
de volta, vamos começar chamando a Silvia Vinhas, ao vivo da Assembleia Legislativa, onde está acontecendo nesse momento o velório do piloto Ayrton Senna. Silvia, o movimento continua intenso aí. Silvia, continua realmente intenso, as pessoas continuam chegando cada vez mais aqui na Assembleia Legislativa. Eu acabei de ter informações eu estava lá em cima exatamente acompanhando a coletiva que o irmão de Ayrton Senna deu agora há pouco para a imprensa, que durou exatamente 2 minutos e 45 segundos cronometrados. Ele teve tempo apenas de dizer que a família está emocionada e as palavras dele foram essas. Nós não imaginávamos que o amor dos brasileiros era tão grande por ele, o que faz a gente pensar que essa era a missão do nosso irmão, do meu irmão, no caso, aqui na Terra. Outra coisa que a família também estava indignada é que após tantos acidentes que aconteceram nesse circuito da Fórmula 1, onde uma suspensão, uma freada, alguma coisa, qualquer probleminha pequeno poderia levar a vida de qualquer pessoa, exatamente naquela curva que não tinha nenhuma proteção e nenhuma providência foi tomada. Isso realmente revoltou a família. Nós estamos esperando aqui a chegada de Frank Williams a partir das 19 horas. Gerhard Berg também vai estar aqui daqui a pouquinho, inclusive informações de que ele vai passar por aqui, depois já segue hoje à noite para a Áustria, onde vai acompanhar o enterro do outro piloto que morreu, Roland Rasenberg. Alain Prost já está no Brasil, também está sendo esperado, e quem também estava por perto, aliás, perto de Leonardo Senna, era Damon Hill. Nós voltaremos a qualquer momento com mais informações. Muito bem. Então vamos aqui continuar a nossa conversa, e hoje nós estamos fazendo um programa que foi batizado de Não Vivo Ser Meu Ídolo. E eu estava dando uma olhada aqui pela plateia, de repente eu me deparei com um Seninha aqui, gente. Olha esse menino como é parecido com o Senna. Dá uma olhadinha aqui, para esse garotinho aqui, olha para aquela câmera lá, por favor. Dá uma olhada. Você se acha parecido com o Senna também, não? No microfone. Hã? Opa, fizeram com o fio aí. Eu acho. Você se acha parecido? E o pessoal todo te acha parecido também, não? Todo mundo. É? No meu colégio eles falam. Falam o quê? Principalmente ontem, né? Que eu passava, eles falavam, olha o Seninha, né? Aí falaram, como é que você se sente com seu pai, né? Ter assim, morrido, seu irmão. E você, de certa maneira, a morte dele, como é que fica pra você? Ele era um ídolo pra você, não? Era. Ele passou a ser um ídolo pra mim. Por quê? Porque desde a época que eu que eu jogava no São Paulo, meu pai passou a ser diretor, aí eu convivo com os jogadores, eles me chamam ainda de Seninha. Na época eu não gostava, mas agora... Você passou a admirá-lo também? Passei. Sei. Patrícia, pra você, qual era a sua relação com o Senna? Você conhecia ele pessoalmente? Você teve alguma... Eu me achava fã incondicional dele até ter conhecido ele. Até ter conhecido eu era fã... o João Roberto. Exatamente, mas eu era fã, mas sem exageros, assim. Eu era fã no sentido de eu não perdia uma Fórmula 1. Desde pequenininha acompanhava Fórmula 1, porque meu pai trabalhou na Moët Chandon, então eles acompanhavam todo o circuito, todos os GPs, e eu assistia pela televisão sempre, adorava, sempre falava, meu pai e minha mãe estão ali, né? E aí, meu pai não trabalha mais, mas continua assistindo sempre, então a gente nunca perde nenhum GP. E o Senna, quer dizer, era o melhor piloto, né? E era brasileiro, então tudo isso me levou a gostar muito dele. E você chegou a se encontrar alguma vez com ele? Quer dizer, teve algum contato pessoal? Tive. Eu fui no ano passado, eu conheci ele em Interlagos, mas conheci assim, também na maior cara de pau. Eu entrei no box da McLaren, todo mundo olhando pra mim, cheguei no Senna e pedi um autógrafo e um beijo. Ele foi super simpático e solícito. Sempre era muito simpático, né? Sempre. Realmente era uma pessoa muito, muito simpática. O Pampa também tinha uma ligação maior assim com o Senna, Pampa? Não, nunca tive, não. Mas a gente admira porque a gente está trabalhando com esporte, né? Então é sempre um ídolo. Tanto eu jogo vôlei, mas quer dizer, eu tenho um ídolo no basquete, eu torço por Chicago Bulls quando o Michael Jordan jogava. Na Fórmula 1, mais do que o Senna, é impossível, porque todo domingo ele estava lá, levando o nome do Brasil, já que o Brasil é tão sofrido, o povo sempre precisou de um ídolo. A gente fez um trabalho legal em 92, fomos campeões olímpicos. A gente não sabia a dimensão do que a gente tinha feito. Quando a gente chegou no Brasil, a gente viu, São Paulo parou, o Brasil todo chorou com as vitórias da gente. Eu acho que depois disso, né, e nessa carreira que o Senna teve,
a gente também acompanhava do mesmo jeito. Inclusive foi um lance até... Como é que é viver essa coisa de ser um ídolo, Pampa? Porque você chegar em carro aberto, subir num carro como fala, de bombeiro, sabe? Essa experiência de repente, a massa tá toda lá e você, né, festejando. Como é que é viver essa experiência de ser um ídolo de um Olha, povo? é difícil a gente... Quer dizer, a gente tem que... Normalmente, o pessoal do vôlei, né, que eu posso falar por eles, todo mundo é muito amigo do pessoal, das fãs, né, do pessoal que admira. Mais ou menos, né? Muito amigo, porque eu já vi também, o que vocês fogem de fã não é brincadeira. Não, depende, né? Pô, as fãs ficam lá, aliás, são umas chatas, né? Muitas fãs exageram na tinta. Depende. Eu não sei se tem muita fã de vôlei aqui, mas se tiver, já pode se identificar. Você tá gostando de estar na frente do Pampa, assim? No microfone, gente, aqui nesse meu programa, quem fala sem microfone não tá falando pra ninguém. Eu joguei vôlei um tempo, eu jogava na posição do Pampa. É. Nossa, eu achava o máximo. Assim, O que você tá achando de estar na frente dele agora? Eu tô super contente. Mas tem fã que passa a mão, pega, telefona... Eu quero um autógrafo dele depois. Diz que começa assim. Primeiro um autógrafo, depois uma fotografia do lado. É assim. Primeiro eles vêm e pedem um autógrafo pra gente, depois uma fotografia do lado, depois um beijo, dando um beijo a fotografia. E no fim pede o que quiser, né? Aliás, isso tem muito de repente... Assim, fãs super simpáticos, queridos, que a gente faz questão de ter essa reciprocidade também, ser simpático e querido. Mas eles, às vezes, você dá a mão e eles querem os dois braços, né? Você sente isso, não, com você, não? Eu que estou começando agora, quer dizer, tem fãs que são maravilhosos e tem fãs que realmente... Às vezes eu peço, falando, eu já te fiz tudo, o que mais você quer? Dormir no meu quarto? Ele vai falar sim. E é engraçado, normalmente são... Os homens nem tanto, os homens são mais respeitosos, as mulheres é que são mais... E querem o quê? Atiradinhas. Querem saber tudo, tudo. Então, de repente, eu tô falando isso mais porque eu tenho viajado muito nesses bailes que a gente é contratado. E cidades do interior que nunca teve um artista, um ator. Então eles ficam assim, polvorosa, ficam loucos, querem chegar perto. Então... Isso assusta ou atrai? Para quem está começando uma carreira, não é uma coisa boa a popularidade? Ou é uma responsabilidade, vamos dizer, que pesa, como disse a Conceição lá? No início, eu fiquei um pouco assustada. Depois você começa a se acostumar um pouco. Mas no início eu fiquei bem assustada. Com essa coisa toda? Eu fui, tanto que uma vez eu fui no Guarujá, inclusive ver o Rubinho Barrichello, e eu tava com meus pais. Você namorou o Rubinho, né? Namorei. Teve bastante tempo, né? Não, pouco. Não foi bastante tempo? Foi pouco. Mas enfim, aí eu tava com os meus pais, e meus pais nunca tinham vivido com esse negócio de ter feito novela, tá morando no Rio, eles morando aqui. Eles não sabiam o que é essa coisa de fãs, né, de fanatismo. Sim. Então, de repente, eles me viram, assim, no meio de um monte de criançada, e as pessoas adoram mexer no meu cabelo, não sei, tem que fazer propaganda de shampoo. E puxam o cabelo sem querer, não é por maldade, mas é que querem levar um fio pra casa, sabe aquelas coisas? Chato, né? É chato, eu tive que ser tirada por policiais aquela vez. E quando você estava namorando o Rubinho Barrichello, você, de certa maneira, se aproximou mais desse mundo automobilístico aí, né? Quer dizer, conhecer um pouco mais. Você chegou a viajar com ele pelo mundo? Aí? Não, porque a gente namorou muito pouco tempo e eu estava gravando. A gente se namorou pouco tempo justamente por causa disso. A gente quase nunca se via. Eu estava sempre no Rio, ele estava sempre em São Paulo. Quando eu via São Paulo, ele ia para Inglaterra. Quer dizer, a gente nunca calhava de conseguir se ver. Ficava pelo telefone? Só. Vim para Tel. O tempo inteiro. Olha, eu estou sendo avisada que eu tenho que ir para os comerciais, mas a gente volta já para continuar falando dessa relação com os ídolos, né? A gente nem ouviu a Marinalva, que podia ter já falado aí. Eu sei que ela é torcedora fiel do marido, mas ela deve ser odiadora fiel das fãs também, que cai matando no marido, né? No Pampa. Não, não é assim, não. Não? Aham, tá bom. Conta outra. Não, a gente vai saber, eu tô brincando. Lógico que ninguém odeia ninguém, mas é uma relação muitas vezes que é dupla, que é dividida. Você tá lá com seu marido, vem gente sempre interrompe, sempre te solicita. Isso é uma coisa complicada, né? E que quem é ídolo tem que se acostumar a viver ela de uma maneira mais serena, porque senão realmente dá confusão. A gente volta já. Quantas vezes você viu as lendárias facas Ginsu em ação? Muitas. Só que você ainda não viu tudo. Apresentamos a nossa faca de última geração, Ginsu World Class.
Simplesmente a faca mais afiada do mundo. Mais afiadas que os famosos facas inglesas? Mais afiada ainda que nossas alemãs? Sim, mais afiada até do que o modelo clássico. Mas se esta guinso era o máximo, a guinso World Class é imbatível. Sua lâmina em aço inoxidável de alto carbono resiste aos mais duros golpes. Serra um cano de cobre e fatia um tomate assim. Comece a enfrentar este e outros obstáculos do dia a dia com a perfeição de uma guinso World Class. Simplifique sua vida com a faca que vale por 3. Guinso World Class. Ideal para todos os tipos de cortes, inclusive os mais delicados. Sabe quanto custa uma World Class? Muito menos do que você pensa. Esta sim é faca para toda a vida. Porque se você não ficar satisfeito, garantimos a devolução do seu dinheiro. Quer mais? Então ligue já para 011-1406 e faça seu pedido. Aproveite esta chance única, corte os gastos pela metade e receba mais 6 facas especiais para carnes e churrascos. E tem mais, grátis para você as 3 facas que todo mundo quer. Receba sua guinso World Class, mais 6 facas para carnes e churrascos, mais 3 facas inteiramente grátis e mais a garantia de 52 anos. Guinso World Class, porque você merece sempre mais. Ligue já para 011-1406 e peça Guinso World Class por apenas 65.990 cruzeiros reais. Se não ficar satisfeito, nós garantimos a devolução do seu dinheiro. Se quiser usar cartão de crédito, basta fornecer o número. Ligue já para 011-1406 ou escreva para nós. Mais um lançamento de qualidade do Grupo Imagem e Teleshop. As amigas Rosa e Luísa e o casal Paulo e Mônica são os mais novos felizardos no Game Show Supermarket, com Ricardo Corte Real, de segunda a sexta, 5h15 da tarde. Viu? Aí a freguesa se interessou por uma lavadora e pediu minha opinião. Eu dei. Falei, madama, não é assim uma Brastemp, né? Mas tem gente que compra. Daí ela quis mais detalhe, perguntou. Eu tô aqui pra isso, eu dei. Falei, madama, não é assim uma Brastemp, né? Mas tem gente que compra. Ela falou, como assim, coisa e tal? Falei, santo Deus, quero dizer que não é assim uma Brastemp, né? Mas tem gente que sai de casa, vem aqui e compra. Eu fui o mais honesto possível. Dinheiro da pessoa. Brastemp, não tem comparação. O rei mandou inventar uma novidade deliciosa para o lanche. E agora, por onde começar? Mestre, pela letra A. Aveia, claro! Chegou a Avena Cookie da Nabisco, o cookie de aveia que precisava ser inventado. Uma aveia, grande ideia. Delicioso, crocante. Só a Nabisco poderia inventar. O rei adorou a novidade e quer mais. Alô? É a Thaís? Sim, sou eu. Oi, é o Walter. Da onde? É que eu peguei o seu telefone no Disque Namoro. Ah, oi, tudo bem? Disque Namoro 900-0940. Para namorar ou fazer amigos. 24 horas ao vivo. Ligue agora. Então, às 8 horas? Tá legal, combinado. Disque Namoro 900-0940. Nos fundos bandeirindos você pode aplicar. É só ter um pouquinho pra poder ganhar. Faça seu investimento no Bandeirindos, o melhor administrador de fundos do país. Esse Bandeirindos... Até que ponto é bom a gente chorar por um ídolo ou viver as alegrias de um ídolo? Quer dizer, até que ponto é bom você se envolver com uma pessoa a ponto de ficar alegre quando ela está alegre, quando ela consegue uma coisa, ou ficar arrasado quando ela não vai bem? Isso aí, será que é normal, do ser humano? Por que às vezes a gente encasqueta com o pai da gente, por exemplo, ele vira o ídolo? Tudo que o pai faz é aquela coisa que... Não é? O pai vira o ídolo do menino. Você não pode falar mal do pai, não pode criticar nada daquela coisa que vira ídolo. Por que o ser humano tem desde cedo necessidade de idealizar
certas pessoas? Essa é uma pergunta que eu queria deixar na cabeça aqui das pessoas. Eu já vou voltar já, vou só saber como é que estão as coisas lá no velório do Senna e a gente volta para discutir isso, tá? Vamos lá, Paulo Cardoso. Silvia, continuamos aqui na saída, onde as pessoas, após visitar o caixão da Ayrton Senna, saem e muito emocionado com essa senhora aqui, ó, chorando compulsivamente. E encontra aqui pessoas com camiseta, com faixas, cores do Brasil, de luto. Ergue o bolé um pouco. Ayrton Senna era um máximo para você, era um ídolo? Como é que ele era para você? Ele representava o que para você? Ele era meu pai, minha mãe. O mundo não perdeu uma estrela, perdeu uma constelação, entendeu? Não dá para falar mais nada. Você faria tudo por esse ídolo? Olha, se pegasse um pedacinho de cada um aqui, ele estava aqui com nós, você entendeu? Certo? Eu não dá para explicar mais nada. E você? Faria tudo por esse ídolo aí do Ayrton Senna, não? Tudo. Se eu pudesse, sei lá, é que a gente não tem como fazer, né? Cada um, como ele disse, dá uma parte. Mas eu tenho certeza que se cada um, se tivesse condições, um pedaço do coração de alguém, todo mundo dá. Porque ele era um cara maravilhoso, simplesmente. Ele era um cara humilde, ele era lindo, maravilhoso, só isso. O Ayrton Senna não vai haver nunca mais nenhum igual. Como é que é, senhora? O que é? Você daria um pouco de você para esse ídolo? Daria, sim. Ele era formidável, era incrível. O Ayrton Senna era demais, gente. Ai. Esse é o clima que a gente vive aqui na saída após a visita que as pessoas fazem ao caixão de Ayrton Senna. Eu volto com você, Silvia Popovic. Então vamos voltar à nossa conversa aqui, né? Até que ponto as pessoas têm necessidade de idealizar outras, né? Que tava falando que desde a infância, de certa maneira, a gente tem isso já com o pai e com a mãe da gente. São os nossos ídolos, né? Começa com o pai e a mãe e isto vai ampliando, mas as pessoas precisam mesmo de alguém que seja o modelo, que mostre as coisas, né? O pai e a mãe sempre são aqueles responsáveis para mostrar as coisas do mundo, como é que o mundo é. O pai e a mãe são os tradutores do mundo para as crianças, né? Então, como eles vão traduzindo e vão temperando essa tradução com eles mesmos, né? Fica bastante interessante. Então, os garotos, em geral, têm muito, né? Hoje, antes de vir para cá, um garoto falou, meu pai é meu ídolo. O garoto chamado Rodrigo, meu cliente, estava falando isso, meu pai é meu ídolo, né? Então você vê. É uma coisa super interessante. Agora, como tudo, quando exagera, aí passa do ponto. Né? Mas então, aí que tá. Então, o ídolo mesmo, da palavra ídolo vem a palavra idealizado, tá certo? Vem. Quer dizer, você gosta tanto que você idealiza, ou seja, você viu não aqui vê... o depoimento dessa moça última que falou, dos dois últimos que falaram, como é uma coisa idealizada, né? Falava assim, ele era o máximo, ele era simpático, ele era... E foi citando alguns adjetivos que não dava para saber se ele era ou não, porque ele estava na televisão ou ele estava dentro do carro, a gente não pode saber como é que ele era na intimidade. Duvido que essa moça soubesse, mas ela imaginava que era de um jeito através daquilo que ela via, né? Então tem um pedaço dela que desejava que ele fosse desse jeito. Quando ele morre, esse pedaço dela vai embora. Ela fica sem esse pedaço, fica sem o pedaço da vida que essa idolatria preenchia. É muito sofrido mesmo, né? Mas olha, Silvia, eu acho muito importante e muito saudável que as crianças consigam ter ídolos, né? Que elas consigam admirar pessoas. Porque à medida que elas aprendem a admirar, também de alguma forma, elas aprendem a abrir um caminho de conquista. E eu acho que isso acontece com professores, acontece na adolescência com os grupos, né? Com os ídolos de música, de esporte. E depois, com a maturidade, essa idealização passa a ser uma coisa interiorizada. As pessoas tendem, então, a trazer para si esse amor para depois poder distribuir de uma forma Mas na adolescência é muito comum gostar. Você vê essas meninas do Bon Jovem? Fala aquela mocinha ali. Vocês não vivem sem o Bon Jovem? Adoram eles? Nossa vida, né? A gente Olha, vive pra eles. Como que vive pra eles? Eu não acredito que uma... Hã? Literalmente. Não, vocês têm que pegar o microfone. Gente, eu explico no começo, fico 10 minutos explicando o negócio do microfone e vocês falam sem. Não, literalmente, a gente vive pra eles, entendeu? É tudo, a gente vai atrás. Quando eles vieram foi uma loucura, não dorme à noite. Toma todos os tipos de calmante, entendeu? Toma xícaras de café, maracujá, toma bolinha japonesa pra não dormir. Pra não dormir? Pra ficar atrás deles, porque às vezes eles estão dormindo, mas você tá lá, entendeu? Você quer saber se ele tá dormindo, mas você quer ver onde ele tá dormindo, entendeu? Porque a gente não tem contato, nunca. Quando eles vêm, a gente tem que ir pra trás. Mesmo se eles estivessem aqui, a gente ia pra trás direto.
É e vocês leem tudo sobre eles, sabem tudo, o tempo que eles não estão aqui, vocês ficam controlando a vida deles de longe? De longe, isso que é o pior para nós, né? Porque a gente não consegue, assim, ter notícia, assim, imediata dele. Então, a gente depende das revistas importadas, que demoram sempre a chegar, pelo menos, sabe, 2, 3 semanas de atraso, né? Você está com quantos anos? Eu tô com 32. Pois é, não é mais adolescência, né? Não sou e continuo, né? É isso que eu tô achando esquisito, entendeu? Uma coisa é você ter esse amor todo na adolescência, quando você tá assim, você fica à noite olhando, ver se apagou a luz, não apagou a luz. Você não tá na adolescência retardada? Não tô. Sabe aquela coisa? Eu me sinto bem assim, eu tenho um espírito bem adolescente, né? Mas eu sei, por exemplo, eu tenho 32 anos, eu sou casada, eu tenho um filho. Você é casada, tem filho, tudo? Então meu filho, loucura entendeu? Pelo Bon Jovi? Então acaba que o marido vai junto. Quem via o meu marido correndo no aeroporto em novembro, quando veio o Bon Jovi, todo mundo viraria e falaria: nossa, esse cara é o maior fã do cara. E, na verdade, ele era só seu marido? Ele se pendurava nos barrancos, sabe? Ele parecia um louco atrás do Coitado do seu marido. Como é que você chama? É Nani. Ô, Nani, mas que loucura. Você arrasta seu marido, seu filho, tudo pra essa maluquice? Todo mundo foi, passou a noite em claro. Meu filho sabe cantar tudo. Então... Mas você não acha que é meio obcecado? Inteiro. Inteiramente obcecado. Eu, por exemplo... Inteiramente obcecado. Você acha que eu sou uma pessoa que eu sou assim, exagerada mesmo. Eu sei que eu sou exagerada. Por exemplo, porque eu gasto tudo que eu tenho, que eu não tenho, para comprar todo o material importado, pirata, tudo que aparece. Gente, mas isso não é... Então é uma coisa tem uma coisa fenomenal. Tem uma coisa interessante, vou falar. Ela tem um CD do Ed Murphy, que só o guitarrista fala rei no CD. E ela tem esse CD. Desculpa. Ele fala rei no meio de todo mundo. Fala o quê? Ele fala no CD. Não, é porque... Quem fala O guitarrista da banda. O guitarrista do Bon Jovi fez uma participação, né? Mas tinha, sabe, 50 pessoas cantando. Michael Jackson, todo mundo cantava junto com o Ed Murphy, né? E o guitarrista do Bon Jovi tava lá e ele fala E por causa disso, você procura um CD no Japão, que nem louca. Outra língua. O que a sua mãe fala? Eu fico pensando na mãe nessa hora. A mãe fala: minha filha, pelo amor de Deus, toma o rumo da vida. Infelizmente, eu não tenho mais minha mãe comigo. Ela já faleceu há 3 anos. Mas ela achava o quê, por exemplo? Ela me achava maluca, né? Esse tipo de coisa, sabe? A sua mãe acha o quê de você? A minha mãe também acha que eu sou maluca. E se no fundo não se acha meio maluquinha, assim? Olha, eu pensava, sabe, que eu estava sendo muito obsessiva em relação a eles, mas eu acho que todo tipo de amor é assim. A única coisa é que a gente não recebe um carinho diretamente deles, sabe? Quando você está no relacionamento com uma pessoa, seja pai ou amigo, você espera que ele te dê alguma coisa. Agora, com o ídolo, não. Você pode amar ele condicionalmente, sabe? Incondicionalmente, sem receber nada, só o lançamento no ano que vem do disco. E fica ali esperando o ano que vem pra ver o disco, lambe o disco, aquela coisa, põe o disco, ninguém mexe no disco. Quer dizer, é bem assim. É meio... Não é bem assim, porque eles pelo menos... Eu conheço um monte de outras bandas, mas eles, pelo menos, eles vivem, entendeu? Para os fãs, eles mandam mensagens, recados diretos. Eles não sabem que no Brasil tem uma Renatinha que gosta. Ali, de repente, mas eles sabem, entendeu? Eles, inclusive no show, a gente foi todo mundo com a camiseta, eu ficava lá mostrando a camiseta, ele apontou a camiseta e falou, legal, entendeu? Eles reconhecem. É impossível eles saberem quem é quem. O Bon Jovi é uma das coisas boas ainda que tem o planeta, entendeu? Por quê? Fala o Raul Seixas, olha o Raul Seixas falando, fala. A filosofia deles é muito bonita. Eu sou Raul Seixista realmente e curto aquilo que é bom no planeta. Curto John Lennon, Elvis Presley, Bob Dylan e também passei a respeitar Bon Jovi. Por quê, hein? Porque realmente a filosofia deles... E eles me ganharam por uma frase que eles disseram quando estiveram aqui. Que há 2000 anos atrás já tivemos o primeiro roqueiro no planeta, chamado Jesus Cristo. Entendeu? Por que era roqueiro, só para entender de onde ele tirou isso? Porque o rock and roll realmente ele luta por uma coisa boa. Ele luta pela salvação do planeta e pelo amor das pessoas. Depende, né? Aí tudo luta pela salvação. É uma maneira de ver, o rock and roll. Não, mas esse rock and roll que veio para mudar da época hippie e tal, tirando as drogas de lado, realmente ele veio querendo transformar alguma coisa para melhor.
Se não deu certo, não são culpados. Eu sempre achei que o rock and roll fosse um gesto de rebeldia, não, pelo contrário. Mas Jesus desacordo com o status quo, quer dizer, muito pelo contrário. Mas enfim, não vou discutir rock and roll aqui. Eu queria discutir você. Certo, podemos discutir. Como é que você sobrevive sem Raul Seixas? Você resolveu encarnar nele? Veja bem, não é que eu resolvi. Eu já tive o prazer de estar no seu programa da outra vez. Eu não resolvi encarnar. A coisa aconteceu naturalmente. Tudo acontece na minha vida naturalmente. É um lance cósmico mesmo, né? Parece o Raul Seixas falando. O Raul Seixas que ia dar essa explicação. É um lance cósmico mesmo. Agora, eu, quando ouvi pela primeira vez Raul Seixas, passei a me reconhecer diretamente com ele. Se identificou imediatamente? Imediatamente. Então, dali pra frente, eu continuei. Inclusive, Raul me ajudou a sair das drogas em 73 que eu usava. Você entendeu? Através da música Ouro de Tolo, que falava que eu tinha que usar mais 10% da minha cabeça animal, porque eu tinha que olhar o universo, não tinha que ficar olhando aqui só as bandeiras que separam os quintais. Então, a partir daí, depois foi indo, até que eu conheci, até que em 83, eu fui começar a minha carreira como baterista, por brincadeira, que eu era contador de uma empresa. E aí virei baterista. Depois de algum tempo, em 86... As vidas das pessoas são incríveis, né? Em 85, aí a banda começava a tocar Raul e tal, e eu era baterista. E depois aí começaram a me identificar, pô, você parece o Raul e tal, porque eu deixava a barba, o óculos de grau mesmo não, e tal. Você encanou no Raul Seixas. Você é Raul Seixas da botinha do pé até o cabelo e a cabeça, né? A mente e o coração. A mente, o coração, os anéis, o cinto, tudo. Você anda na rua assim, não? Eu ando. O pessoal acha graça, gosta, te acha louco? Não. Antes me chamavam de Raul Seixas quando ele era vivo. Não, Raul e tal. Mas depois que ele morreu, ficou melhor pro você ou pior? Olha, eu continuo como aquele papo da missão, entendeu? Eu acho que eu tô... Tem uma música que o Raul me deu... Continuando a missão dele. Que fala... O que os psicólogos acham disso? Eu sei que é. Onde é que você vai ficar falando? Sou fruto da terra, do ouro, da prata, da lama e do chão. Orgasmo do sonho da continuação. Essa música Raul deu pra mim, tá no meu primeiro LP. Então, quer dizer, são palavras de Raul Seixas para Amorim Menezes. E quando eu fiz no Antena 1, no FM Antena 1 especial com ele, no final, ele deu o telefone, era 33. Eu falei, 33 é forte. Ele falou, lembra Cristo. Você entendeu? Então, tem muito a ver com tudo isso. Mais ou menos. A gente pode querer achar que tem a ver e não tem a ver, né? Tá cheio de gente que se acha parecida com o Senna e não é que nem esse menino que é parecido com o Senna, entendeu? A gente acha, acho que a gente muitas vezes projeta no outro aquilo que a gente gostaria de ser, Sim, né? Sem dúvida, Silvia. Eu acho que é esse o ponto fundamental, a identificação, né? E a partir do momento que a gente se sente identificado, daí pra frente o roteiro é próprio. Isso é importante que ela está dizendo. A partir do momento que você se identifica, você faz o roteiro da história, né? Exato. Por isso que eu sou o que sou, E aí, por isso né? que tem tanto... Não, mas você fez um roteiro muito parecido com o dele, né? Paralelamente. Mas quando as pessoas chegam pra mim e falam depois do show, bicho, você chegou perto, mas você não é o Raul. Eu falo, mas eu nem quero ser o Raul, eu quero ser Amorim Menezes. Sim, mas inspiração total, né? Total, claro, porque bateu com tudo aquilo que eu gostava mesmo, de cabeça. O perigo exatamente é esse, né? Qual? É você se anular a tal ponto que você some. Então não existe mais Amorim Menezes e existe um Raul Seixas que é clone, quer dizer, que não é de verdade, que nunca vai chegar a nenhuma satisfação, porque pensa que toda vez que pensa que é, mas olha no espelho e sabe que não é. Se conversando consigo próprio percebe que não é mesmo ele, fica muito frustrado, fica muito dolorido. E para as meninas que vivem essa vida de bom jovem desse jeito? Posso fazer um comentário? Por exemplo, não é o caso do Amorim, né? Que ele é um fã antigo do Raul, né? Mas, por exemplo, quando a gente percebe que a pessoa fica fã, assim, de repente, ela tenta imitar tudo, né? Eu lembro que quando eu comecei a gostar de Bon Jovi, imagina, o que eu posso ter a ver com o John Bon Jovi? Nada de físico, entendeu? Então, mas eu pintava meu cabelo de loiro, eu usava lente de contato azul, a roupa que ele punha no palco, eu punha pra sair na rua, pra pegar metrô, entendeu? As pessoas me olhavam, era 20 bottoms desse lado, 20 desse, 5 E-Sharp, óculos escuro, lente, cabelo arrepiado, entendeu? Eu parecia uma maluca. Só que na época foi muito importante pra mim. Por que foi importante? Eu não sei, eu precisava que as pessoas soubessem que eu gostava dele. Eu precisava que as pessoas me vissem nele.
E depois isso foi diminuindo ao ponto que hoje eu saio na rua numa boa, sem uma camiseta dele, sem nada, quando ele chega aí, você sai correndo, põe o marido correndo atrás dele, todo mundo. Tudo, entendeu? Mas no eu já tive essa necessidade. Eu já tive essa necessidade. Se ele morresse, como é que você se sentiria? Eu não sei, eu acho que pra mim seria como... eu não digo que eu me mataria, que eu faria uma coisa desse tipo, porque eu acho tirar a minha própria vida uma covardia e eu não poderia fazer isso porque eu tenho um marido, um filho que eu amo. Sim, mas se eles morressem, como é que seria? Eu acho que seria assim, sabe? Você continuaria vivendo, se você perde seus membros, braços, pernas, você pode até continuar vivendo, mas aquilo sempre vai fazer falta pra você. Ele é um pedaço de mim. Nossa senhora, é incrível que é um pedaço sem nunca ter conversado, sem nunca ter dado oi, boa noite. Não, eu dei. Ah, você deu? Desculpa, não sabia. Você deu boa noite? Boa noite, não. Você falou hi there? Não, mas eu tive com eles. O que você falou? Eu tive com eles algumas vezes, né? Inclusive a última mensagem que ele passou foi maravilhosa no aeroporto, né? Porque... Por isso que você vai ficar até os 50 eu cheguei aí, né? Que agora que ele falou com ela, então não desfaz nunca esse vínculo aí. Eu cheguei pra ele, né? Rapidinho, por favor. E eu falei, né, que pra mim ele era Deus, né? Aí ele disse pra mim que não. Ele falou assim que Deus era alguém que estava assim, muito além de mim e dele. Eu não sei, a gente acha essa coisa muito maluca, se depositar no outro, assim, aí ele falou assim pra mim, olha, toda noite eu rezo, eu converso com Deus, você conversa? Eu falei, lógico. Converso com ele você. Falou assim, ele falou assim pra mim, toda noite eu falo com você. Ele falou assim, ele ouve a você e ele ouve a mim. Ele é nosso elo de ligação. Ele é o amigo que a gente tem em comum. Pronto, senão mais uma. Mais uma. Fala. Em 92, eu senti não um momento de identificação, mas, digamos, de compensação. O momento político que nós atravessamos e o Senna sendo campeão pela primeira vez em Interlagos, a seleção brasileira de vôlei sendo campeã nas Olimpíadas, tricampeã em 92, o Senna. Então, foi uma alegria que compensava aquele momento político difícil. Baixo astral total. Foi uma alegria muito grande, parecia que dava uma outra energia. Não deixar pra gente esquecer que somos brasileiros e temos um orgulho que seria os nossos atletas representando o Brasil. Que não vou dizer que ele é a única coisa que dá certo no Brasil, mas que dava muito certo, dava, né? Ele dava muito certo. E olha, o nosso ministro Recupero escreveu uma coisa muito linda na Folha, no Estado, não me lembro. E tem uma frase ali que eu gostaria de destacar. Ele disse que o Ayrton Senna era o nosso astronauta. Né? E era por quê? Porque dominava a tecnologia, conhecia, sabe, nos levava lá para o espaço, sabe, ele superava, atravessava todos os céus, quer dizer, ele tinha essa coisa de ir para cima, e era uma coisa de ser astronauta mesmo. Nós nunca tivemos astronauta aqui, mas ele era nosso astronauta, porque realmente pegava todos esses ingredientes e nos levava junto com ele nessa aventura de vencer, de dar certo, de romper limites, que é o que eu acho que todos nós estamos sentindo falta agora, né? Nós vamos começar, você quer falar, Seninha? Pra você ter uma ideia, o meu ídolo é o Senna. Só que o esporte que eu mais gosto é futebol. Então pra você ter uma ideia, eu fui pra Tóquio, com São Paulo. Foi? Fui. Beleza. Então nós vamos falar de futebol depois de começar. Nós temos um fissuradão aqui em futebol que vocês não podem imaginar o tamanho do amor que ele tem. Eu não sei nem quem é o jogador preferido. Quem é o seu jogador preferido no microfone? O seu jogador preferido é? Eu gosto muito do Viola. Viola? Viola. Pensei que você fosse falar Raí. Não, Viola. Então tá bom. Então a gente vai para os comerciais e volta já já. A informática é um desenvolvimento da capacidade humana de pensar, agilizando o processo de obter informações. Com o curso de leitura dinâmica da Cybernetic Learning Systems, você passará a ler no mínimo 5 vezes mais rápido. Através da leitura dinâmica, foi possível aprimorar meus conhecimentos com o pouco tempo que dispunha e conquistar o cargo que hoje ocupo. Amplamente utilizado nos Estados Unidos e Europa, este método criado por um grupo de cientistas usa a psicocibernética para treinar a sua mente e aumentar a capacidade de leitura em pelo menos 5 vezes mais com compreensão automática. Em qualquer profissão, é preciso ser a melhor. Com a leitura dinâmica, eu consigo resolver rapidamente qualquer problema. A velocidade com que os olhos veem é muito superior à velocidade da fala. Veja este exemplo.
Você conseguiu entender porque a capacidade você já tem. Basta desenvolvê-lo utilizando apenas 30 minutos diários durante 8 semanas. E para completar, oferecemos também o curso de memorização. São 12 lições contendo técnicas fantásticas para memorizar textos, nomes, números, datas e tudo que é importante para você. Na escola são tantos livros, datas, fórmulas, que se não fosse o curso de leitura dinâmica e memorização, eu ficaria doida. Não conseguiria atingir o que eu quero. Cada curso é composto por 6 fitas cassete, 2 manuais e certificado de conclusão que você pode adquirir ligando para 011-572-9333. E na compra dos 2 cursos, você recebe esta bolsa. Desenvolva seu potencial e atinja seus objetivos. Mamãe? Filho. Mamãe. Filho. Mama! Mama! Telebras. Sem ela, muita gente ia ficar sem um feliz Dia das Mães. Hoje, Cinemax. Um fotógrafo em busca de um tesouro perdido. Em seu caminho, muitos perigos e muita aventura. Gondor, os mercenários. Uma caçada de vida ou morte. Cartaz do Cinemax. Hoje, logo após a faixa nobre do esporte. Amiga, para saber se o príncipe encantado da sua vida bem te quer ou mal te quer, faça como eu. Liga pro Teledestino. Teledestino é o maior centro de informações esotéricas do país. Previsões astrológicas, orientações sobre sua vida amorosa, data ideal para corte de cabelo e muito mais sobre seu futuro. Ligue agora. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer. Estou no colo da mãe natureza. Ela toma conta da minha cabeça. É que eu sei que não adianta mesmo a gente chorar. A mamãe não dá sobremesa. Mamãe, mamãe, natureza. Tchururu, tchururu. Se você também é fã da sua mãe, passa na Riachuelo. Riachuelo, a sua moda. Se você tem problema com a sua filha, com seus filhos, pelos cabelos serem duros, embaraçados e chora na hora de pentear, leve até o Magnus, que nós vamos ensiná-la a cuidar da criança, a fazer o defrisan, que são os cachinhos para a criança. A partir dos 3 anos, produtos inéditos, sem soda, e nós vamos ensiná-la a cuidar em casa, fornecendo kit para tratamento posterior. Suco de fruta cajuba na caixinha. Fácil de preparar, gostoso e tem todas as vitaminas que um suco deve ter. Você já viu alguma fruta com casca transparente? Suco de fruta cajuba na caixinha. O suco de verdade. Nesta sexta, o vôlei de ouro do Brasil começa a sacar na Liga Mundial de Vôlei Masculino. Você vai acompanhar aqui na Band, Bulgária e Brasil. Nesta sexta, 12:30. Vamos voltar lá para Porto Alegre, chama a repórter Guacira Merlim. Vamos lá, Guacira. Oi, Silvia. Vamos perguntar para esse pessoal que está aqui no recreio da escola se eles têm algum ídolo e se eles guardam alguma coisa de um ídolo seu. Você, quem é seu ídolo? Bom, eu tenho vários, né? Inclusive o Denner, né? Que até foi um fato idêntico com o Senna, né? E vem cá, e você tem alguma lembrança desses ídolos? Sim, eu tento, né, me informar sobre a vida dele. Guarda revistas, essas coisas. E você, quem é seu ídolo? Meu ídolo é o Denner. Que coisa que ele faz, que ele dribla lá, só ele mesmo.
só ele faz. Ele Você tem alguém? O maior ídolo nacional a gente já perdeu. Eu acho que ele que carregou o nosso país pra fora, todo lugar ele levava e empunhava a nossa bandeira com o coração. Esse ele foi o ídolo mais importante que a gente perdeu agora. Ok, vamos ver você. Pra mim foi cedo e não tem ninguém à altura dele. Alguém aqui tem alguma lembrança de ídolo? Vocês costumam guardar? Você, por exemplo, você guarda alguma coisa? Quando sai alguma coisa assim em jornais, eu procuro recortar, né, pra ficar de lembrança. Do Senna, principalmente. E você? Eu também guardo vários objetos do Senna. E pra ele, pra nós, vai ser insubstituível, né? Pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro. E você aqui, você tem algum ídolo? Meu maior ídolo, meu ídolo de verdade foi Baden-Powell, o fundador do escotismo. Por quê? Porque eu aprendi muitas coisas, os ensinamentos que ele teve, a união, cidadania e outras coisas. Pra mim foi imprescindível, coisas que marcou mesmo. Você acha que ídolo tem essa função de ensinar alguma coisa? Também, porque um ídolo, ele dá um exemplo, eu acho. Ele dá um exemplo pra gente, porque ele seria o quê? Uma super pessoa, não sei como explicar. Ok. Obrigada. Com você, Silvia. Esse bar, né? Só podia vir de Porto Alegre, bar. Olha, você que gosta do Ayrton Senna, nós temos fotos exclusivas que estão sendo divulgadas pela revista Caras, nessa edição especial da revista Caras. E se você não teve a chance, porque essa revista Caras só vai ser, inclusive, lançada no resto do Brasil a partir de amanhã, então a gente podia até mostrar essas fotos lindas, que são fotos que o Brasil não teve ainda a chance de conhecer da infância do Senna, né? Aí com o pai, Milton. Essa foto a gente já viu, linda foto essa, né? Essa com a mãe, Dona Neide, na cozinha da casa deles. Aí com o irmão, Leonardo, brincando com os sobrinhos. E aí consertando o aeromodelo, né? Com os amigos, Christian Fittipaldi. E essa é justamente a foto do Senna com aquela ceninha aí, essa imagem que todo mundo conheceu. Enfim, são algumas das fotos que estão sendo publicadas aí na revista Caras, que será lançada em todo o Brasil. Mas deixa eu voltar aqui para o estúdio e ouvir outras pessoas que têm uma relação muito, muito intensa com seus ídolos. Roberto Carlos, acho que é um dos ídolos brasileiros que ninguém está lembrando nesse momento, mas há anos que ele continua no imaginário popular, há anos que todo mundo adora ele, e às vezes a gente acha que ele está meio esquecidão, o bicho lança um disco, fica todo mundo apaixonado de novo, fica todo mundo com o coração mole de novo, e o rei é imbatível. Então nós temos o rei Pelé, nós temos o rei Roberto Carlos, que nesse momento até as pessoas não estão se lembrando tanto, mas nós temos uma convidada aqui hoje que é ligadora no Roberto, né? Demais? Demais mesmo. Agora, quando você nasceu, o Roberto já era sucesso. Ele já era sucesso e ele nem estava, já tinha acabado a Jovem Guarda, estava começando a fase romântica. Mas eu admiro ele desde o comecinho da vida. Desde a barriga da sua mãe? Desde. E como é que pode ser uma coisa dessa? Como é que para nascer o mito já foi e você continua sendo apaixonada? Não, ele não foi, ele tá sendo. Eu falei para te provocar. Eu sabia que você ia responder isso. Ele tá sendo, você continua? vai continuar. Como é que é a sua ligação com o rei? Você já teve com ele alguma vez, não? Não, é quase que impossível isso, né? Mas quando eu vou em shows, eu nunca saio sem ele sair. Como assim? Eu espero ele sair do local pra mim ir embora também. Por quê? Eu fico esperando ele pra dar um tchauzinho, falar que eu adoro ele. E sempre consigo. Você sempre consegue? Então ele já te viu? Já, mas não sei se ele lembra, né? É muita gente. Você sabe que o Roberto assiste muito nosso programa, né? Ai, beijo, Roberto, te amo. Você sabia disso? Tô sabendo agora. E o que te atrai tanto nele? Ah, não sei, eu reúno nele tudo aquilo que um ser humano perfeito deve ter, né? Nossa Senhora. Eu acho que ele é tudo, ele é simples, ele é humilde, apesar de ser a pessoa que ele é hoje. Ele é muito humilde, ele sempre visa o bem do próximo, ele sempre trabalha em função dos outros, ele nunca não é egoísta, ele não vive... E se algum dia alguém começasse a falar defeitos dele pra você? Complica. Complica?
Pois é, mas tem uma vez, quer dizer, tinha que ter essa ideia, que de certa maneira, certamente, como uma pessoa humana, ele tem defeitos também, ele erra. Aliás, acho que uma das grandes qualidades do Senna é que ele, antes das pessoas apontarem os defeitos, ele dizia, errei em tal curva, fiz tal coisa errada. Ele assumia os defeitos dele, né? Então, por isso que ele ficava ainda mais perfeito, né? Porque ele sabia quando ele tinha errado e ele, antes da gente perceber o problema, ele já vinha na frente e falava, né? Mas o Roberto, realmente concordo com você, tem muito poucos defeitos. Quase não visíveis. Quase invisíveis, Invisíveis, então? É mesmo? É. Você seria capaz de fazer o que por ele? Eu faço bastante já. O que você faz? Teve uma vez que eu tive num show no Olímpia, uns 2 anos atrás. Ele saiu do palco e eu não ia embora. Eu fiquei esperando ele tentar ver ele, né, pelo camarim, mas é impossível isso. Aí eu subi no palco, fui procurando alguma coisa dele que deve ter caído. Queria roubar o copo dele, mas não deixam. Qual é a graça de ficar com o copo dele? É muita coisa pra mim. Significa muito. Significa o quê? Ele é tudo pra mim. Que ele é tudo pra você? Ele é. Você não acha ele velho pra você? Não. Eu sempre gostei de pessoas... O ídolo não envelhece. Como é que é o negócio? O ídolo não envelhece pra você. Como que não envelhece? Não. Você está falando de qual ídolo? Você tem algum, assim? O seu... Não, no caso dela também, eu também gosto do Roberto. Aham. Não tanto quanto você, não, mas gosto. Mas eu não sei, o ídolo não envelhece pra você. Sabe por que não envelhece? Eu vou dizer por que não envelhece. Porque quando você tem uma relação idealizada com alguém, aquela pessoa está dentro de você, já não é mais do que ela é fora. É você que inventou. É a tal história que eu sempre falo aqui no programa. Metade da sua cabeça inventou alguém, outra metade se apaixonou por aquele alguém. E aí fica uma paixão que não tem nada a ver com a realidade. Exato. Foi inspirado numa certa realidade, mas não tem... O ídolo não morre. E que nunca você chega na satisfação desse jeito, né? Porque pedaço de você brigando ou amando um pedaço de você nunca vai te dar satisfação de jeito nenhum. Satisfação? Satisfação. Mas elas não têm chance de estar com eles mesmo, elas já estão conformadas em ficar só com migalhas. Isso que eu queria falar, Porque o fã é muito abnegado. Isso que eu estava pensando. O fã é um ser abnegado, desgraçado de abnegado. Você fica lá esperando uma migalhinha. Mas qualquer coisa que você faça com esse monte que você falou, assim, demais de abnegado, desgraçado de abnegado, é muita coisa, quer dizer, tá deixando de lado alguma outra coisa, né? Quem vai dormir, ela estava falando que dormiu no chão de Copacabana para ver o Bon Jovi. Ela estava deixando de lado o conforto dela. Se o filho dela estava correndo no aeroporto, imagino que seja uma criança pequena, numa disparada no aeroporto, quer dizer, o cuidado que ela devia estar tendo com o filho não estava, porque ela estava ligada no ídolo. Acho que isso é uma coisa que acaba dando para as outras pessoas uma sensação de abandono muito grande. Meu filho não estava no aeroporto. Quem estava no aeroporto só meu marido. Que corria pelos barrancos. Sim, meu marido. Não, meu filho Agora, você não acha que ele se sente em segundo plano? Você tendo tanto interesse pelo Bon Jovi, gostando tanto, adorando tanto, idolatrando o rei, o rei? Não, ele me ajuda, ele participa. Tudo que ele vê, ele vem correndo contar pra mim. Se ele vê alguém parecido, às vezes, ele fala, mãe, olha lá o Bon Jovi, olha lá o Bon Jovi. Ele chama de mãe? Ele fica, chama a mãe. Chama de mãe? Não, o seu filho? Meu filho, bom, tá falando meu seu marido. Não, porque eu acho que foi abordado rapidamente aqui uma coisa que devia ser mais falada. A verdade é que se você tem tanta ligação com um certo alguém, um ídolo que você inventa, tá certo? Que você fica lá obcecadamente, né, preocupada com ele, a sua libido, o seu interesse, as suas energias não vão ter como libido sair... é igual paradoxo, hein? Não, mas é que eu falo bastante aqui. Não, libido é o tesão, né? A vontade que você tem, porque eu falo todo dia, mais ou menos aqui desse termo, então já é melhor que paradoxo. Mas eu acho que a pessoa que fica muito ideia fixa numa coisa só, não tem tempo para crescer em outras áreas. Se você fica tão obcecada por um ídolo, você não tem tempo até de se apaixonar por outra mulher, por viver a vida. Mas essa obsessão é isso. Quem não vive sem o ídolo é obcecado. Ou não? Não tenho a menor dúvida que é mesmo. É obsessão. Mas, Silvia, eu acho que nesse ponto também tem uma coisa a ser ressaltada, que passa a ser uma idolatria mesmo. Então, o ídolo, ele sai do nível do normal, né? Ele sai do nível do ser humano. Normalmente, o ídolo é meio endeusado mesmo. E só tem graça por isso. Porque se ele fosse muito humano e falível, já era que nem qualquer um ali. Exatamente por isso. E por isso que tantos artistas fazem questão de nunca se revelar inteiramente, para continuar mantendo o mito. Porque se a partir do momento que eles forem fotografados comendo um ovo de pé no prato frio, ou
usando uma roupa que não tem glamour, uma maravilhosa mulher, sem um batom na boca, com uma cara de qualquer uma, então, ela quebra justamente essa imagem de mulher idealizada. Então ela não faz isso justamente a Estrela, porque ela não quer ser vista como uma qualquer, quer continuar sendo vista como uma coisa idealizada. Nós vamos para os comerciais, voltamos já já.